É a geração de jovens que estão demorando mais para sair de casa. Sair ou não de casa, da casa dos pais. Eis a questão. O número de jovens que têm entre 25 e 34 anos e permanece na casa dos pais vem aumentando. Segundo o IBGE, este prolongamento ou retorno da convivência familiar entre pais e filhos adultos apresentou aumento de 25% em 2015. É o que está sendo chamado de geração canguru. Jovens que, apesar de maduros, formados e prontos para se lançar no mundo, preferem permanecer em casa, adiando a tal da independência. Sabia que essa questão doméstica é uma das questões que mais prendem os filhos dentro de casa, né? Sim. Tem um Os estudo afazeres. os afazeres domésticos, Sim. isso. Tem um estudo que diz que os filhos que têm os pais, que cuidam deles e têm esse cuidado, assim, de afazeres domésticos realmente, são filhos que demoram mais a sair de casa, porque eles se sentem mais acolhidos dentro de casa. E pais que não ajudam dessa forma, não praticam nenhum afazer, ou não ajudam de alguma forma nesse sentido, faz com que os filhos se sintam menos queridos, ou então não pertencentes mais àquele espaço, sabe? E aí o filho acaba pensando, bom, se eu vou ter que cuidar, inclusive, dos meus afazeres domésticos, eu acho que já está na hora de eu cuidar da minha casa, de ir para minha casa. Mas eu acho que o caso do Felipe não é um caso de filho canguru, assim, desse assunto, assim, em si, porque ele voltou, né? A gente pode diagnosticar realmente, falando em psicologia, Sim. do adulto, né, que demora a sair de casa realmente, pela primeira vez, sabe? Quais seriam os outros motivos? A questão financeira? A financeira é a principal. É a principal ainda, né? É a principal porque hoje em dia a nossa dinâmica familiar mudou, é o assunto que você estava trazendo, né? A família nuclear, ela é outra hoje em dia, né? A gente não precisa mais ter aquela hierarquia dentro de casa. Não existe mais o pai, que é o provedor, e a mãe, que é a dona de casa, e que tem a função de cuidar e amar os filhos. Hoje em dia a mãe também sai de casa. Então, pensando nisso, o filho que está dentro de casa, ele acaba agindo da mesma forma que ele vive e experiencia dentro de casa também. Então ele pensa, bom, se a minha mãe hoje em dia ela sai de casa para trabalhar, eu também quero uma esposa que saia de casa para trabalhar também, enfim. Sim. Isso aí demora, né? Protela mais essa saída, esses ajustes assim protelam mais. Mas a questão financeira é a principal. Aí a gente vai falar da síndrome do ninho vazio, né? Que eu estava falando na hora do intervalo. O que é a síndrome do ninho vazio? É quando os filhos crescem, se casam, saem de casa, vão viajar. E aí aquele casal que estava acostumado com a casa cheia se sentem solitários e vazios. Então, muitas vezes os pais fazem esse movimento contrário. Puxa a corrente para trás, dando um mimo a mais, dando um incentivo, ajudando o filho. Muitas vezes de forma inconsciente, tá? Não tô falando que os pais fazem isso por maldade. Mas, por exemplo, não, filho, tudo bem, não pago, não ajuda em casa, junto o dinheiro para você viajar, você quer ir para Londres, não sei o quê. Se forma primeiro. Se forma primeiro, banco teu inglês. Então, assim, é uma forma de atrapalhar, né? Acho que os pais precisam estar conscientes desde a infância, né, no sentido de incentivá-los a cuidarem de si mesmos e também perceberem que os filhos cresceram, porque assim, as pessoas hoje em dia, a gente tem uma mania de querer ser jovem. Querendo ou não, é cultural, né? Todo mundo quer ser jovem para sempre. Todo mundo quer fazer depois do Instagram, cirurgia, estética. Não precisa nem gastar dinheiro com cirurgia. Exatamente. Então, as pessoas não querem envelhecer. Sair de casa é como se fosse um rito de passagem de envelhecimento, né? Você vira adulto, né? Vira adulto. Exato, é um rito, né, de passagem. Então, se os filhos não saem de casa, eles se comportam como adolescentes e os pais também continuam a cuidar deles como se fossem adolescentes. Mas isso não é legal. Não é legal. Não é legal. Não é. Existe um momento certo, uma idade certa para se sair da casa dos pais? Existe? Não, eu acho que a pessoa pode trabalhar, tanto os pais que ficam nesse movimento de não deixar os filhos saírem de casa, quanto os filhos que têm essa necessidade, às vezes esse desejo apenas. Eu acho que as pessoas podem se perguntarem, né? Fazerem perguntas a si. Qual é o meu objetivo de vida? O que eu conquistei até hoje? O que eu almejo? Será que eu conseguiria morar sozinho? Aonde eu moraria sozinho? Que gastos que eu teria? Será que a princípio meus pais poderiam
me ajudar? Será que eu conseguiria negociar essa saída financeiramente? 50%, 50%, né? De repente a pessoa arrumou um emprego e consegue ficar 50% pagando esse aluguel com ainda a ajuda dos pais. Sem morar com os pais. Sem morar com os pais, assim. Mas eu acho que isso precisa ser um combinado de vida. Acho que tudo na vida a gente consegue a partir de combinados, né? Isso. Então, os pais também precisam estar firmes para que esse combinado ele tenha o limite, né? Para que esse acordo chegue até o limite correto de datas, de vencimentos, para que a partir dali eles consigam soltar os filhos. Eu falei anteriormente sobre os pais fazerem esse movimento de prender os filhos em casa. E dessa dificuldade, né? De se olhar, se enxergar. A gente até estava falando sobre isso. Eu acho que sempre tem tempo, tá? Pra quem está ouvindo e passando por isso, sempre tem tempo, sabe? Se teu filho tá morando em casa, se pergunta, como é que você tá fazendo? Será que você tem alguma culpa nisso? Tá tudo sempre em tempo, tá tudo certo. Na minha opinião, o bumerangue que você fala é que vai e volta pra casa da mãe, não é isso? Isso. Eu acho que essa situação talvez seja mais complicada. Eu demorei porque, assim, eu pensava, tá, agora eu consigo. E se amanhã eu não conseguir, aí eu vou voltar pra... Por exemplo, hoje eu não consigo Nem me imaginar voltando a morar com os meus pais. É porque tem um sentimento Então de... você fica querendo uma certeza absoluta que se eu que não for, existe, né? eu não preciso voltar, entendeu? Eu vou ter Aham. pra sempre construir essa casa e agora só pra frente. Aham. E dar esse Mas essa é bom coisa. saber que a casa dos pais tá ali. Tá ali, Tá ali exatamente. pertinho, né? Se der ruim, eu volto. É sempre bom. Pai é pai, mãe é mãe. Vai ser Não pro é resto da vida. errado, né? Não é Acho errado. que todo mundo tem os seus motivos. Sim. Existem justificativas para isso. Até para quem não consegue lidar com isso, já é uma justificativa. É. Tá muito difícil? Procura ajuda, um aconselhamento psicológico também.